Começa agora o devocional Palavra de Fé, com o pastor Messias Almeida. Graça e paz, parte de nosso Senhor Jesus. Nós queremos dar um abraço amigo a toda a família cristã e a todos aqueles que vão ter acesso a esta palavra. Nós queríamos falar de salvação e de graça. Quando nós falamos de salvação, nós também falamos de graça. Porque a salvação ela é um dom gratuito de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. A graça de Deus é o favor comum de Deus. E sabe o que é bom disso? É que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todo aquele que crê. Isso significa que os ricos, os pobres, os humildes, os mais simples, aqueles mais distantes, mais descontextualizados da sociedade, certo? Eles também podem alcançar a graça de Deus. E é algo tão simples, né? Só a gente entender o nosso estado, como nós estávamos antes de conhecer Cristo. A Bíblia Sagrada diz que nós andávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor. Vivíamos perdidos, sem esperança. Mas Deus, Ele teve compaixão de nós, enviando o seu Filho amado. Ele tentou de muitas formas, porque quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, o homem colocou fora todas as condições e privilégios que Deus havia estabelecido e doado para eles. Mas quando o homem pecou, o Éden não suportava o pecado. O pecado não pode estar na presença de Deus. E foi por causa do pecado do primeiro homem, de Adão, que esse pecado foi extensivo a todos nós que precisamos hoje e que já alcançamos a graça de Deus na nossa vida. É por isso que a igreja existe. A igreja existe para divulgar essa graça salvadora. A igreja não foi levantada para proclamar coisas perecíveis, como carro, como casa, como coisas materiais que vão ficar. A igreja foi levantada com uma missão primordial, que está lá no livro de Mateus, capítulo 28, 18, 19, quando ele diz: Ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei todos os dias com vocês até a consumação do século. Meus queridos, a missão primordial da igreja é missões, é evangelizar. Quando você fala de Jesus, você está fazendo missões. Quando você anuncia Jesus com a tua vida, você está testemunhando esse Jesus. O mundo precisa ver Jesus na igreja, como o mundo olhou para João, para Pedro, e eles viram que aqueles homens haviam andado com Jesus, pela vida, pelo conhecimento, pela palavra que eles tinham no coração. Alguns dos judeus julgaram Pedro e João homens iletrados, homens impuros, homens que nunca haviam sido formados nas escolas rabínicas, essas escolas que formavam os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Eles não registraram em nenhum momento nenhum dos apóstolos ali escrito naqueles cursos. Mas eles chamaram Pedro de homem ignorante, iletrado. Mas quem foi que disse que ele era iletrado? Talvez, e eu acredito e eu afirmo isso categoricamente, que eles tiveram o melhor preparo, tiveram a melhor escola teológica, porque eles foram ensinados diretamente com o maior mestre, o maior professor, que foi o professor Jesus. Foram 3 anos de constante ensino, doutrina, porque Jesus, quando ele andava com os discípulos, ele ensinava, ele pregava e depois realizava os milagres. O milagre, ele está no final de tudo. Há uma ordem que a gente às vezes atropela.
Nós, às vezes, até na oração, poderíamos começar a nossa oração agradecendo a Deus, mas a gente já começa pedindo, certo? A oração, a gratidão, o reconhecimento do que Deus faz na vida da gente, pode ter certeza, é a maior oração. Então eu quero mais uma vez deixar essa palavra ao seu coração, para que você saiba que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim: Ele vos vivificou, estando vocês mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera dos filhos da desobediência. Então nós saímos desse tempo. O nosso Deus, nós devemos a honra, a glória e toda a obediência. Que Deus abençoe mais uma vez, que essa palavra edifique e alegre o seu coração. Oremos agora mais uma vez. Deus e Pai Todo-Poderoso, mais um momento, Senhor, especial, Senhor. Eu sei, Pai, que essa palavra ela vai ter um alcance profundo, porque ela não passa, nem volta vazia para Ti, mas ela faz aquilo que Te apraz. Então, Deus, que toque esses corações, transforme as vidas e que essas vidas possam perseverar. Em nome do Senhor Jesus. Amém.